Bom dia, Júnior Cavalcante, Tito, nosso colega Zeinha, prefeito da cidade de Guaraci, e Chico Torres, presidente da Câmara, irmão dele. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre a administração pública e política também. E lá, em Carnaíba, tá diferente de Guaraci ou tá a mesma coisa? Bom dia. Bom dia. A situação é igual para os municípios pobres do nosso país, principalmente do Norte e Nordeste. Essa crise que se instalou não foi apenas esse ano. Já o ano passado, a partir do mês de agosto, nós tivemos uma redução do ICMS por conta da legislação onde baixou o ICMS de combustíveis e alguns setores, telecomunicações, uma série de setores. Foi o ano passado, no mês de agosto. Pernambuco perdeu somente o ano passado 500 milhões de reais de ICMS. Isso significa aí parte desses recursos, grande parte é dos municípios, me parece que 25%. Então mais de 100 milhões a gente teve reduzido e isso afeta todos os municípios, principalmente naquele período que era o período de recuperação, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sempre é de recuperação. E esse ano tivemos essa queda de receita, né, do FPM, que o presidente recompôs aqui, o FPM também, a diferença de novembro e dezembro vai ser recomposta no próximo ano, né, Zainha? Nós já tivemos isso no passado, no governo, na pandemia, no governo também de Bolsonaro, também nós tivemos isso e houve uma lei que garantiu que ninguém ia perder naquele ano, né, e foi recomposto. Mas ainda é muita injustiça que ocorre na distribuição de recursos, Júnior. A questão do ICMS, que aí a governadora mandou uma lei agora que a gente aprova, uma lei importante, que a gente vai melhorar a receita, por o que eu sei, o relatório que eu sei, ninguém vai perder, né, ninguém vai perder. De todos os municípios, mas a injustiça ainda é muito grande, muito grande. Deixa eu dizer, dar um exemplo, um município como Goiânia, onde tem aquela fábrica da Jeep, que foi levada por o governo federal, Eduardo Campos, foi levado para lá. Eles têm uma população 4 vezes maior de Carnaíba e recebe 40 vezes mais do que Carnaíba. Eles recebem 400 e tantos milhões por ano. Nós recebemos 9 e pouco milhões. Você veja a injustiça que ocorre aí na distribuição desses recursos. E aí você pergunta, é justo isso? Não. O que foi que mudou a vida nessas grandes cidades? Não é somente Goiânia, eu vou citar mais duas aqui, Cabo e Ipujuca. Se eu não me engano, Ipujuca é 700 e tantos milhões, com a população 4 vezes também a de Carnaíba, 80 mil habitantes, 90 mil habitantes, não passa disso. Então isso é de uma injustiça tremenda, além de se gerar um emprego para essas cidades, que nós temos problemas seríssimos de emprego na nossa região. Quando o Zeinha, quando a Chieta, ou quando o Tito compra uma moto, em vez do ICMS, vamos dizer, se você compra um carro da Jeep, o ICMS a maioria vai para Goiânia. Tá certo? Quando compra-se uma moto, vai lá para outro estado do país ou uma geladeira. Isso, quem deveria ficar com esse ICMS, parte, logicamente, para o estado receptor desse bem, tá certo? E parte para o município, grande parte. Quer dizer, nós, além de estarmos gerando emprego nas grandes cidades, como Ipojuca, como Goiânia, né? E a Cabo também é outra cidade. Então isso é uma injustiça tremenda, tremenda. Eu parabenizo a governadora por ter enviado essa lei que corrige parte, que Eduardo Campos, lá em 2012, se eu não me engano, 2011, já fez isso aí, redistribuindo esse recurso, que era muito pouco. Quem foi prefeito na época, Zainha, sabe disso, o recurso era muito pouco e melhorou essa distribuição. Mas são injustiças tremendas. Logicamente, essa política de Eduardo melhorou para os municípios menores. E quanto menos habitante, melhor ainda. Vamos dizer, eu vou dar um exemplo aqui. Quixaba recebe mais ICMS do que Carnaíba. Um pouquinho mais, 100 e poucos mil reais. Uma diferença pequena, mas Quixaba tem 6 mil habitantes, eu tenho 18 mil. Essa injustiça está ocorrendo, mas a injustiça maior é dos grandes que ficam com tudo. Eu não estou criticando aqui porque Quixaba deveria receber até mais, como Carnaíba deveria e Guaraci da mesma forma, deveria ser justo nessa distribuição. Então, tirar dos grandes e dar para os mais necessitados, que é, além de terem um emprego lá, um emprego que gera ICMS para aquele município,
fica quase todo o dinheiro. É de uma injustiça tremenda e, logicamente, isso é muito difícil de corrigir. A lei que a governadora mandou, por o que eu estou sabendo, ninguém perde. Carnaíba mesmo deverá ganhar no ano 1.400.000 e pouco, 1.500.000, cerca de 100 mil reais no mês. É importante, mas essa injustiça é muito grande, isso tem que ser corrigido, com muita determinação política. E você compara esses 3 municípios que eu citei, não tenho nada contra os prefeitos, tá certo? Goiânia, Cabo e Pujuca. E Pujuca. Da distribuição. Agora eu quero ver que avalie os indicadores. Se esses 400 milhões que foram para esses municípios mudaram a vida do povo e da educação de qualidade, como a gente dá aqui no Pajeú, o Zeinha dá na cidade dele, eu dou lá em Carnaíba, tá certo? Da mesma forma que saúde mudou a condição de vida do povo, realmente. Então, se não mudou, porque era obrigatório que esses municípios, esse povo tivesse uma qualidade de vida semelhante ao povo que vive nos países ricos da Europa. Ou então naqueles que recebem royalties lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, de petróleo, que tem dinheiro que não acaba mais. Então é uma injustiça tremenda que fazem com a gente, com os municípios do Norte e Nordeste, os pobres. Isso precisa ser corrigido. Eu não acredito que isso é muito tempo. Acho que daqui 50 anos ainda não vai ser feita essa correção. Anchieta, diante dessa calamidade, como é que a prefeitura de Carnaíba está tratando desse assunto festivo, né? Até porque na terra de Zé Dantas se mantém sempre a cultura, né, Anchieta? É verdade, a gente não tem poucas festas não, a gente tem povoados, distritos, zona rural, é festa. Esse mês de dezembro mesmo, ontem foi Santa Luzia que teve, sábado Roça de Dentro, no dia 24, 23 e 24 em Carnaíba Velha, e o dia 30 da emancipação de Carnaíba, que nós não fazíamos festa nos últimos tempos, por conta de recurso mesmo, e nós resolvemos fazer uma festinha que são 70 anos que Carnaíba comemora, e nós estamos trazendo uma banda e também outros cantores, bandas aqui de Carnaíba. Com apoios ou com dinheiro da prefeitura? Só com recurso próprio do município, porque a gente tinha uma economia que tinha feito, sempre guardando, e graças a Deus eu não decretei essa calamidade financeira, porque estamos equilibrados. Logicamente, falta às vezes recurso num setor, em outro. A gente tem um hospital lá em Carnaíba que a gente banca mais de 500 mil reais por mês no hospital. Isso tem que ser com recurso próprio ou de emenda, né? Então, isso a gente tem que priorizar, a questão de saúde e de educação, não deixar faltar médico, não deixar faltar os insumos básicos, pagar os nossos fornecedores, fazer com que os nossos médicos recebam em dia. A questão salarial lá nós estamos resolvido. 13º só falta pagar o da saúde, que deveremos pagar até terça-feira, porque faltava uma complementação de um setor por parte do governo federal, que é responsável, mas deve sair até segunda-feira, e a gente fechar esse ano e a folha, se Deus quiser, que nós nunca atrasamos. São 15 anos de administração que a gente tem como prefeito, nunca atrasamos um dia do salário desse povo que ajuda muita gente a administrar. Não é à toa que a gente administra com um conjunto, e esses nossos funcionários têm que receber em dia. Muito bem, tem um ouvinte querendo participar comigo aqui, o Edno. Fala, Edno. A Rádio Pajeú, aqui é Edno Balduino de Carnaíba. Queria fazer a pergunta do doutor Anchieta Patriota. Então, essas percas que está tendo, Paulo Câmara teve culpa, então, nessas percas que teve no período que ele passou 8 anos no poder. Eduardo Campos não teve. Então, com Paulo Câmara teve essas percas para o nosso município, para o nosso Pernambuco. Edinho, fala Edinho. Edinho Balduino, conheço demais, um amigo nosso. Não, Edinho, essa lei que reduziu o ICMS o ano passado foi uma lei do governo federal. Foram todos os estados, inclusive o estado de Pernambuco, prejudicado, né? Essa receita foi do ano passado, já do mês de agosto, foi uma lei, eu não lembro agora o número, mas isso prejudicou. Eu vi esses dias alguma coisa que foi coisa de 9 bilhões de reais o ano passado, de agosto a dezembro. Então não foi culpa do governador. O governador também foi prejudicado com isso, como está sendo a atual governadora também, que essa mudança de distribuição de cobrança de ICMS. Mas nós temos esperança, Júnior e Edinho, que no próximo, a partir de janeiro, a gente comece a melhorar nossas receitas. Ontem mesmo já teve
uma taxação dessas apostas que não paga imposto nenhum, né, ao país, cerca de 2 bilhões de reais. Logicamente, o município é uma parte pequena nisso aí. A gente tem 23%, me parece, do imposto de renda e do IPI. Né, do Brasil todo. Mas essa questão de distribuição de CMS, eu estava olhando aqui meus dados, Júnior, o que recebeu o município de Ipujuca e o que vai, veja só, Ipujuca está recebendo esse ano 739 milhões de reais. No próximo ano vai aumentar para 829, é um aumento de 90 milhões de reais que Ipujuca vai receber desse ano para o próximo. Eu acho que se juntar 17 municípios aqui do Pajeú, os 17 municípios aqui do Pajeú não recebem juntos todos a metade do que recebe o município de Ipujuca. A gente tem 300 mil habitantes, ou mais, né? Ou mais um pouco, mas não recebe a metade do que recebe. Então, é essa injustiça que eu trato e que tem que ser combatida, essa injustiça. E precisa de determinação política, vontade política de todos, dos prefeitos, dos governantes, parlamentares federais, para a gente mudar isso aí. Muito bem, eu não poderia deixar de perguntar ao prefeito Anchieta sobre aquele tema que por algumas vezes foi debatido até no Rádio Vivo, logo cedinho, Anchieta. Como ficou a questão lá da Escola Municipal Joana Freire e também do Complexo Governador Miguel Arraes, lá de Carnaíba? A Neoenergia já resolveu o problema? Como é que está essa questão? Não, prometeram agora para o dia 15, né? O ano letivo está se encerrando, mas prometeram dia 15 é depois da amanhã, não é? Hoje é 14 ou 13? Hoje é 13. 13, prometeram, né? E isso a gente vem, essa coisa da energia, eu já respondi aqui a você, é o caos, a relação entre o público e a Neoenergia. Não é de hoje. Como eu disse para você naquele dia, tem um poste numa rua lá de Carnaíba que a gente precisa pagar quase 30 mil reais para retirar aquele poste. Tá certo? Tudo que é de dificuldade, eu não sei se é só com Carnaíba, mas ainda deve dar uma informação, o que é a Neoenergia, tá certo? No passado a CELP trabalhava melhor. A gente tinha condições de cobrar do governo do estado, resolvia... Depois que houve a privatização, ficou pior. Pior. Então lá, o que? A gente entrou dentro do prazo, eu acho que faz uns 8 meses que a gente vem com essa luta. A climatização das escolas foi feita, colocado lá, exigiram uma subestação, contratamos, licitamos uma empresa para fazer a subestação, foi feita a subestação, prometeram para depois de amanhã, dia 15, né? Então, isso aí, a gente tem que ver que essa coisa da qualidade que a gente dá no ensino, né, para o professor, para o aluno, para todos, é importante isso aí, num tempo onde a gente está tendo aí as questões climáticas, que o calor tá um negócio, você sai na rua de 2 horas da tarde, 3 horas, o sol na testa parece que está assando tudo, não é? Exatamente. Então, imagina as crianças. E as crianças lá, não é que isso é o objetivo prioritário, primeiro nosso. Então eu espero que a Neoenergia, disseram que era 120 dias e a gente foi ao Ministério Público, a Prefeitura foi, forçou, teve a interferência de um parlamentar nosso, patriota, que também nos ajudou. Estão prometendo, eu acho que para o dia 15, não sei se vão cumprir. Anchieta Patriota, tem ouvinte querendo falar conosco aqui na Pajeú, você diz o quê? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú, aqui é Daniel do Lajeado. Júnior, eu queria fazer uma pergunta aí ao prefeito de Carnaíba, na pessoa de Dr. Anchieta Patriota. Como é que ele está vendo a retomada da pista que interliga aqui a Ibitiranga, visando que está andando assim a passos de tartaruga, a gente tem acompanhado nos últimos dias essa lentidão. Então eu queria saber do prefeito como é que ele está vendo isso, ele tem procurado acompanhar e ter pedido também, né, está pedindo agilidade, né, nessa obra, visando que o inverno se aproxima e a gente pode, se não for concluída logo, a gente pode ter problema seríssimo, né, no tocante ao inverno que já se aproxima. Aqui é Daniel do Lajeado. Muito bem, Anchieta. Daniel do Lajeado querendo saber da estrada de Ibitiranga.
Essa estrada, né, Daniel, foi retomada, tivemos todos esses problemas, né? Eu tive visitando a semana passada, Daniel, eu vi uma movimentação maior do que existia mesmo quando essa mesma empresa estava, né? Mas não aquilo que se considere o ideal. Eu entrei em contato com o pessoal da Casa Civil do Governo do Estado e coloquei a situação como estava. Eu percebo que existe uma movimentação maior, mas não o ideal, o que a gente queria que estivesse, né? Então eu vou novamente repassar para o governo do Estado essa situação e pedir mais agilidade. Como você sabe, Daniel, é uma luta nossa, minha, do prefeito de Afogados da Ingazeira, Sandrinho, essa luta que vem lá de tempos, desde o projeto executivo, e lá em Serra Talhada a governadora foi bem clara, mandando um recado: Anchieta, diga ao seu povo que vamos terminar. Eu acredito na palavra dela, viu? Um abraço, Daniel. Anchieta, por sua vez, em Carnaíba, a oposição já lançou nome, né, para concorrer às próximas eleições lá no município. A empresária Ilma Valério, ela que será candidata a prefeita, com o ex-vereador Gleibson Martins, candidato a vice. E pelo bloco governístico que a gente vem acompanhando nos noticiários, segundo as informações, a situação está quase fechada com Berg Gomes e Cícero Batista. Procede? Qual é a movimentação política em relação à situação? Já esses nomes, está batido o martelo já para a eleição do ano que vem, Anchieta? Tanto o Berg Gomes, né, um nome qualificadíssimo, tem todo o preparo para ser prefeito de Carnaíba. Ele é natural de Carnaíba, trabalhou 29 anos no Sebrae, uma empresa muito rígida que exige qualidade dos seus funcionários, né? Da mesma forma que o companheiro Cícero Batista tem um nome, tem a prestação de serviço ao município. A oposição está atordoada, desorientada em Carnaíba. Houveram muitos embates entre eles, os candidatos que você citou, e era um falando do outro, um dizendo que o outro era assim, o outro dizendo que o outro era assado. E aí isso causou, por parte desses grupos de oposição, nós estamos recebendo muitas adesões de setores descontentes com essa possível unidade da oposição. Porque ia um para o canto, o outro para outro, e um falando de um e outro falando de outro. Nosso grupo está unido. Nós temos um conjunto, nós temos 6 vereadores, nós temos pessoas, lideranças importantes que estão abraçando todo carnaibano, que quer manter esse projeto político vivo, viável. Uma Carnaíba diferente da história do passado, né, com a educação de qualidade, com a saúde de qualidade. Fomos premiados na saúde o mês passado lá em Brasília. São essas conquistas que nós temos que manter, independente do nome. Tem que ter qualificação, logicamente, confiança política do nosso grupo, e isso a gente está juntando. Eu vejo todos os vereadores, a gente sempre se reúne, conversa, as nossas lideranças, que a gente tem um caminho só. Essas conquistas nós não podemos perder, temos que avançar. Carnaíba está preparada para o futuro. Foi essa construção que a gente fez da educação de qualidade, nossos meninos e meninas dando show. Até jogador de futsal, essa semana tivemos um campeão brasileiro de futsal, campeão brasileiro num campeonato lá. Coisa do preparo que a gente faz para os meninos nas escolas de educação física, os campeonatos infantil, juvenil de futsal. Quer dizer, nossa juventude está preparada. Hoje nós temos professores, médicos, estudantes que recebem subvenções do município, uma bolsazinha pequena de R$300, mas nós damos transporte escolar em 50%, há mais de 200 rapazes que estudam. Nós estamos preparados para o futuro. A gente construiu esse presente e a gente não pode voltar atrás, porque essas pessoas que hoje defendem o retrocesso, que pregam mudança na administração pública, são as mesmas que estiveram aliados com o passado. E nós vamos mostrar isso, que eles estiveram aliados no passado com o atraso da nossa terra. Nós estamos construindo o futuro, com muito respeito às pessoas, à unidade de todas as pessoas. Quem tiver boa vontade vai se juntar a esse projeto e, se Deus quiser, primeiro Deus, depois o povo, seremos vitoriosos. Segundo suas palavras, então o Berg já está com 99,9% certo, né, Chita?
Nós temos, eu vou anunciar em 31 de março. 31 de março. É o meu aniversário, vou juntar os amigos todos, já estão todos convidados, né? Nós vamos anunciar o nosso candidato. É um candidato qualificadíssimo, tá certo? Se ele for o escolhido, tá certo? Por a unidade do nosso povo, tem preparo e ama Carnaíba. Nasceu lá na Rua José Martins, 87, quer dizer, não nasceu porque ele teve que vir aqui em Afogados em Gazeira. É de Carnaíba ele, tá certo? Então tem todo um preparo para dar continuidade e fazer essa Carnaíba do futuro que a gente acredita que vai avançar muito mais ainda. Anchieta, muitos prefeitos do PSB, na eleição para governador na última eleição, governador e presidente, você foi um dos primeiros prefeitos a anunciar, ou o primeiro prefeito a anunciar o apoio à governadora Raquel Lira. Dentro dessa possibilidade, há a possibilidade da governadora Raquel Lira apoiar a sua chapa em Carnaíba, ou você acredita, e funciona também essa pergunta para um amigo Zeinha, vocês acreditam que a governadora não se unirá com aliados do PSB em Pernambuco? Veja só, como você falou aí muito bem, eu fui o primeiro prefeito a dizer que ia votar no término da eleição. Nosso amigo Danilo não foi para o segundo turno e eu fui o primeiro prefeito a dizer que ia votar. Vocês, inclusive, nos blogs aqui na segunda-feira, Nil já botava isso aí. Eu espero que a governadora apoie o nosso projeto. Tá certo? Nós fizemos o enfrentamento, os setores da oposição também se juntaram, poucos, mas se juntaram a nós. Né? Lá, se eu não me engano, a governadora teve 7 mil e poucos votos, e a oposição, a candidata, outra teve 3 mil e pouco, e nós conseguimos manter nosso grupo unido para eleger Raquel Lira. E a gente, um dos pleitos nossos, e que ela nos atendeu, foi essa estrada de Bitiranga, que ela colocou disse lá em Serra Talhada, e eu espero que a governadora também traga o apoio para quem foi muito correto com ela na eleição do ano passado. Eu fui muito correto e demos a ela uma grande vitória em Carnaíba. Estivemos com ela, acho que Zainha estava lá em Caruaru, não foi, Zainha? Nós estivemos lá mostrando o apoio mesmo com divergências pontuais e às vezes locais que nós temos, mas eu espero o apoio também da governadora, como do meu partido, o PSB, e os amigos aqui, todo nosso deputado estadual, Patriota, nosso prefeito Sandrinho, Zainha e outros tantos que estivemos sempre no mesmo barco, na mesma luta. Anchieta, cadê? Estou na escuta do programa, queria saber da pavimentação do postinho da Jitirana. É isso aí. É o José Anchieta que está falando aqui. Eu sei, é um amigo nosso. Veja só, a gente licitou calçamentos agora, nós inclusive deveremos anunciar, Júnior, esses processos licitatórios, estamos somente porque tudo tem um tempo, foram 15 mil metros quadrados de calçamento, inclusive na zona rural, 15 mil e mais 15 na zona urbana. Carnaíba com mais 3 mil, 4 mil metros, a gente fecha quase, tem aquele posto da Jitirana que precisa e uma avenida abrindo ali a PE 320, a urbanização lá do açude, que a gente está com um projeto já prontinho, inclusive os arquitetos nos mostraram. E nós temos aí cerca de 8 milhões em obras para anunciar agora. Eu espero que até o dia 30 tudo esteja resolvido. Não somente essa obra, mas o centro administrativo da educação, que vai receber o nome do professor Jonas Rodrigues. Tem vários sistemas de abastecimento d'água em algumas localidades. São muitas ações, isso com recurso próprio do município, além de que a gente também teve aprovado um empréstimo junto à Caixa Econômica, ainda não recebemos esse recurso, e que tem outras ações que a gente já falou anteriormente. Mas até o dia 30 a gente anuncia, acho que cerca de investimento aí na faixa de 7, 8 milhões, eu não tenho esses números, a licitação ainda não foi aberta na totalidade, as empresas, mais de 28 empresas participaram desse bloco de obras, né, que a gente vai autorizar. E, se Deus quiser, no dia 30 a gente está entregando a Escola Maria da Paz, uma belíssima escola que recursos do governo do estado, já foi iniciado o ano passado, também entregando um ônibus para a saúde mais confortável e maior, para a gente aumentar
a capacidade de transporte de TFD para essas pessoas. Então, estaremos fazendo entregas também na Lagoa do Caruá, vamos fazer entrega de calçamento, a estação de tratamento de esgoto feito por lá também, que fizemos na Lagoa do Caruá, vamos fazer isso dessa semana para outra. Tratores agrícolas que recebemos de emendas de Lucas Ramos e Danilo Cabral, foram 7 tratores, né? Inclusive estou para receber outro, distribuímos já em comunidades e temos outras comunidades que vão receber. No próximo domingo entregamos lá em Capim Grosso, lá pertinho de Carnaíba, e em Bitiranga. Na outra semana, Novo Pernambuco, tem um também que vamos entregar lá no sítio Matinha. E tem mais, essa semana a gente conseguiu também com o deputado, senador Fernando Doeire, mais R$500 mil. Estamos licitando mais equipamentos agrícolas para o nosso povo. E tem outra notícia, que eu só dou essa notícia quando a coisa está assegurada, também uma emenda do nosso senador Humberto Costa, após o dinheiro entrar na conta, né, Zainha? A gente só pode dizer Exato. Depois, porque depois o cara pergunta, e cadê? Né? Então a gente, até o fim do ano, muitas ações aí, e tenho esperança muita, a partir de janeiro, a melhoria da receita, né? Para que a gente faça mais por o nosso povo, embora que essa injustiça que ocorre nessa distribuição do ICMS, já falei, já estou sendo repetitivo aqui, mas a gente precisa corrigir para que a gente, porque o cidadão de Carnaíba, de Guaraci, é o mesmo cidadão que mora em Goiânia, em Ipujuca, e que merece a mesma atenção dos poderes públicos. Aparecida, fala comigo. Dia Júnior Cavalcante e doutor Anchieta, que é a Aparecida, da rua João Pereira Lima, de Carnaíba. Eu queria saber também, doutor Anchieta, era das passagens molhadas da Varginha e da Lagoa dos Campos, do caminho da Lagoa dos Campos, aquele onde tem aquele riacho. Porque já está com esses tempos todos que o senhor prometeu e não saiu ainda. A gente, só te dizendo, Aparecida, a gente prometeu no início, foi no meados do ano, né, são 3 passagens molhadas, Lagoinha, Cacimba Velha e Serra Branca. E a situação lá de Serra Branca, a gente, quando tem uma grande chuva, ficava totalmente isolado, mesmo a prefeitura já tendo feito um acesso diferenciado. E tudo isso é processo licitatório, né? E teve além da queda de receita, né, que nós tivemos, a gente tem um processo licitatório, está terminando isso para a gente iniciar. Inclusive, há um mês atrás, eu disse isso lá na reunião, né, quando fui fazer a entrega do trator, né, lá para o pessoal, que nós iríamos iniciar e vamos iniciar em breve. Esses pleitos muito necessários e muito justos que as pessoas, e nós gestores temos só que explicar às pessoas o que é possível fazer e o que não é possível fazer, não é? Mas vamos atender. Esses dias a gente terminou uma passagem molhada, inclusive muito bem construída ali, ligando o sítio Tamboril, Chico Pereira ali a Matinha, né? Eu tive inclusive visitando ontem, recuperamos aquela do sítio Bentivi, também lá foi destruída com aquelas chuvas, a gente recuperou, e essas outras para a gente construir, com prioridade que a gente tem que dar, aquela da Serra Branca. Todas 3 são prioritárias e, se Deus quiser, em breve a gente está iniciando após essa licitação aí ser confirmada. Muito bem, Anchieta, obrigado. Obrigado, Júnior, é um prazer enorme estar por aqui. Zainha está ao lado de Zainha, esse grande companheiro, nosso Chico Torres e Tito. Agradecer a todos vocês, desejar a todos um Natal de muita paz, saúde e a esperança de que 2024 será melhor que 2023. Um abraço em todos.